Ranking semanal de clubes, uma coisa que a gente tá fazendo aqui toda semana a partir ali de que começou a reta final dos campeonatos estaduais e agora na reta final de fato dos campeonatos estaduais a gente pode visualizar muito melhor como esses clubes grandes estão para o campeonato brasileiro, como esses clubes grandes estão performando na temporada até agora. A gente pesa isso tudo, pesa os últimos resultados, né, os últimos jogos, porque isso é um ranking semanal, então ele leva em consideração os últimos jogos e, é claro, o último jogo, e a gente traz aqui dessa forma aqui, nessa tier list, nessas prateleiras que a gente brinca aqui toda semana. Então, antes de mais nada, dá o like no vídeo, comenta aí já o que você achou dessa prateleira e eu vou dar minha explicação a partir de agora. Bom, começando de baixo, obviamente, a gente tem um Corinthians desclassificado no Campeonato Paulista, um Corinthians que não avançou para a próxima fase do Campeonato Paulista. Então, apesar do trabalho do Corinthians estar evoluindo, eu já citei isso aqui várias vezes, tá? Desde que o Antônio Oliveira começou aí a implementar, né, um Corinthians de verdade, né, um time de verdade, diferente do que estava acontecendo com o Mano Menezes. Esse Corinthians tem melhorado, mas eu acredito que ainda há espaço para que o Corinthians melhore. Eu acho que o Corinthians ainda pode ser um time melhor. O Corinthians ainda será um time melhor, ok? Assim como o Botafogo, também desclassificado aqui do Campeonato Carioca, ainda eu acho que existe espaço para o Botafogo melhorar. O Botafogo teve vitórias boas, né? Teve vitória boa contra o Aurora, né? Que foi a grande vitória do Botafogo até agora nessa temporada. Teve vitória contra o Fluminense, que também foi uma das grandes vitórias do Botafogo nessa temporada. Mas eu acredito ainda que o Botafogo pode mostrar coisas melhores. E, mais uma vez, repetindo, isso aqui não é ruim. São times que estão longe do ideal. Eu acho que até o Fluminense, por exemplo, poderia estar aqui nessa prateleira. Então eu acho que o Corinthians tem espaço para melhora e está longe ainda do melhor que a gente pode ver do Corinthians. Eu acho que o Botafogo ainda está em fase de crescimento e está longe do melhor que a gente pode ver do Botafogo. Eu acredito que o Vasco também está ainda aquém do que a gente pode esperar desse time do Vasco. Eu acho que a gente pode esperar coisas boas e o Vasco está demonstrando um pouco abaixo. Inclusive foi um time que desceu de prateleira nessa semana e eu já vou explicar o porquê. Assim como o Galo, que muita gente pediu para subir de prateleira, mas eu ainda não vou considerar essa subida do Atlético. Ainda vou deixar o Atlético aqui embaixo, porque eu acho que o Atlético ainda não está dentro do esperado. Ainda não está dentro do esperado. Então vamos lá, vamos ao Vasco. O Vasco foi um time que desceu de prateleira. Eu acho que o Vasco mostrou coisas muito ruins essa semana, né? O Vasco jogou contra o Água Santa e passou um sufoco tremendo. Um jogo que, pro que o Vasco quer, pro time que o Vasco quer ser, o Vasco não pode ameaçar ser eliminado da Copa do Brasil dessa forma. Um jogo em casa, tá? Em casa, pro Vasco, onde o Vasco fez 2-0, ficou extremamente tranquilo, mas sentou no resultado, achou que o jogo estava completamente ganho, 2-0, aquele placar dos mais perigosos, ou mais perigoso do futebol, e o Vasco acabou quase, por muito pouco, não sendo eliminado dentro da sua própria casa na Copa do Brasil. O Vasco só foi fazer o gol de empate aos 93 e se salvou nos pênaltis. E depois a gente teve o Vasco empatando com o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu é um time bom, que faz um ótimo campeonato carioca? Sim. Porém, mais uma vez, o Vasco foi se salvar na Bacia das Almas aos 82. Mais uma vez o Lucas Piton salvando o Vasco no campeonato carioca. Então, os dois últimos jogos do Vasco, por exemplo, que foram talvez, né, dois dos jogos mais importantes do Vasco até agora nessa temporada, o Vasco mostrou coisas negativas. O Vasco mostrou coisas abaixo daquilo que a gente espera desse time. O Vasco se reforçou para melhorar, o Vasco tem muita ambição, o Vasco foi um dos melhores times do Campeonato Brasileiro no segundo turno no ano passado. Então o Vasco vem em viés de ascensão, em viés de melhora.
mas aí a gente olha pro Vasco nos 2 jogos dos mais importantes, jogos para chegar, né, avançar na Copa do Brasil e chegar na final do Campeonato Carioca, e o Vasco se apresenta mal, né? Então, começo muito bom ali contra o Água Santa, depois foi péssimo, mas se salvou. Contra o Nova Iguaçu também foi abaixo e depois conseguiu se salvar, tá vivo ainda, né? Então a gente vai ter que ver um pouquinho mais desse time do Vasco. Quero ver uma melhora desse time do Vasco, assim como eu quero ver uma melhora do Galo. Por que eu não subi o Galo de prateleira, apesar de todo mundo pedir? O Galo melhorou muito, o Galo melhorou demais, o Galo jogou muita bola contra o América. É outro time que, diferente do que jogou a primeira fase do Campeonato Mineiro, mas eu ainda não subi o Atlético de prateleira, porque o Atlético é, pra mim, a maior definição de pode melhorar. A gente espera que o Atlético esteja ou no melhor, lá em cima, junto com o Flamengo, ou nos muito fortes. E o Atlético tá longe disso. Longe. E eu ainda quero ver mudanças no time do Atlético, como jogadores que estão pedindo passagem, como no caso do Rubens, que é um jogador que precisa ser titular, que merece ser titular e não tem espaço. Então o Atlético pode melhorar em muitos aspectos. A gente viu um jogo muito grande do Atlético. Acho que nessa temporada a gente viu 2 jogos muito bons do Atlético. Um jogo contra o Democrata, que não serve de base nenhuma, pra nada, que o Atlético quer, e a gente viu o jogo contra o América, que foi um jogo muito bom do Galo. 2 jogos nessa temporada. O Galo está melhorando? Sim, o Galo está melhorando. Isso é inegável. Não posso falar que não tem como falar que o Atlético não está melhorando. O Galo, por exemplo, vem de 2 partidas sem tomar gol. Foi 2-0 no América, 3-0 no Ipatinga. Tomou 2 gols nas últimas 5 partidas, né? 1 gol pro Tombense, 1 gol pro América. É um time que vem melhorando. Paulinho e Hulk se entenderam muito bem e o Galo avançou. Arana jogou muito bem. Rubens entrou, jogou muito bem. O Alisson foi um pouco abaixo, mas ainda existe muito espaço para o Atlético melhorar. Eu espero que o Atlético, no meio da temporada ali, quando já tiver tudo mais ou menos certo, vá estar ali brigando para ser o melhor ou ser muito forte. Hoje o Atlético ainda não está lá e precisa subir uns degraus para estar lá ainda. O Fluminense é um assunto delicado. O Fluminense é um time que tem um dos piores começos de temporada até agora. O Fluminense está muito abaixo daquele time que a gente viu terminar a temporada. Eu não sei o que o Fluminense quer para esse começo de temporada, mas ano passado a gente viu um time muito forte no Carioca, um time que começou a temporada muito bem, começou a temporada muito forte e terminou a temporada muito forte. Esse ano a gente está vendo um time que começou a temporada abaixo. No jogo mais importante para o Fluminense até agora, o Fluminense venceu. Sim, venceu a LDU na volta da Recopa Sul-Americana e conquistou o título. Perfeito, muito bom, excelente. E esse foi o principal teste, o Fluminense passou e por isso eu não abaixo o Fluminense mais. Mas nos clássicos o Fluminense preocupa e muito. O Fluminense perdeu já 2 vezes de 2-0 pro Flamengo. E aí é jogo que não adianta falar que é só carioca, é clássico. Porque ano passado não foi só carioca. Ano passado o Fluminense jogou pra ganhar, jogou pra ser campeão, jogou pra levar. Esse ano o Fluminense não tá jogando assim não. Já perdeu 2 vezes pro Flamengo, já perdeu pro Botafogo tomando um 4-2 sonoro, não ganhou do Vasco. O Fluminense ganhou de times fracos, beleza. O Fluminense bateu no Bangu de goleada, o Fluminense bateu em outros adversários do Campeonato Carioca, beleza. O Fluminense venceu a LDU, beleza. Mas nos clássicos o Fluminense tá decepcionando muito. Está decepcionando muito. O Fluminense muito abaixo daquilo que a gente espera. O Fluminense está isso aqui de descer de prateleira porque é um time hoje muito mal. Muito mal. E pela primeira vez a gente tem aqui o Atlético Paranaense. Era um time que eu não estava adicionando nas prateleiras, porque eu acho que joga um campeonato estadual bem abaixo dos outros aqui. Talvez, junto com o Bahia aqui, né, jogue os piores campeonatos estaduais. E o Campeonato Paranaense é muito abaixo do nível do Atlético Paranaense, do nível que o Atlético Paranaense quer atingir.
Só que não dá para não olhar para o que o Atlético Paranaense vem fazendo. É uma temporada já de um começo muito bom e de grande expectativa, né? O Atlético foi um dos melhores times na janela, um dos times que melhor se reforçou. Trouxe um cara que é um monstro, que é o Mastriani. Tá agora com o Cuca no comando e tem tudo para ter sucesso com o Cuca, né? Aparentemente terá sucesso com o Cuca, porque já começou muito bem. Então precisa ser destacado o Atlético aqui, que é um time muito sólido, e eu espero que o Atlético venha para brigar por coisas grandes esse ano, tá? Porque o Atlético montou um time para brigar por coisas grandes esse ano. Me surpreenderia muito se o Atlético não chegasse longe na Sul-Americana, não chegasse longe na Copa do Brasil, não fosse um time top 6, 7, 8 do Campeonato Brasileiro, top 8. Me surpreenderia muito se o Atlético não fosse esse time. Então, o Atlético Paranaense devidamente adicionado aqui na nossa brincadeira aqui das prateleiras. Então, a gente tem o Atlético aparecendo, o Cruzeiro se mantendo ali na posição de sólido, o Bahia se mantendo na posição de sólido. São times que apresentaram coisas boas, mas ainda coisas, né? Poucas coisas ruins, apresentaram coisas muito mais positivas do que negativas, mas precisamos ver um pouco mais. E assim como o São Paulo. O São Paulo desceu já uma prateleira, o São Paulo já foi o melhor do Brasil, dado momento. Na primeira vez que a gente fez essas prateleiras, o São Paulo era o melhor do Brasil naquele momento. O São Paulo desceu para o muito forte e hoje o São Paulo vai descendo para o sólido. O São Paulo estava muito bem, porém agora está em viés de queda. O São Paulo não está mais sendo aquele time extremamente brilhante, né, que a gente viu um comecinho de trabalho ali do Carpini que empolgou demais. Parecia que o São Paulo ia ser um time que ia voar na temporada. E até agora eu não vi isso. Em comparação ao Palmeiras, por exemplo, eu acho que o Palmeiras é um time mais forte do que o São Paulo hoje. Bem mais forte do que o São Paulo hoje. O Palmeiras, por exemplo, nessa temporada, não foi derrotado. O Palmeiras está invicto na temporada, né? Só acabou perdendo nos pênaltis para o próprio São Paulo na Supercopa do Brasil. Um jogo muito igual e talvez que o Palmeiras tenha sido até melhor. Talvez a gente pode colocar assim, mas era mais provável que o Palmeiras fosse melhor de fato. Então o Palmeiras é o melhor time, né, do Campeonato Paulista. Aí não é por menos, né? O anormal seria que o Palmeiras não fosse, é o time mais pronto, o time mais preparado. Outros times como Corinthians, São Paulo e Santos estão iniciando os seus trabalhos. Então o Palmeiras vem de um trabalho de temporadas. É normal que seja o melhor e é o melhor. E o São Paulo agora num período de oscilação, né? O São Paulo desceu um pouco daquele bom momento que o São Paulo teve. Derrota para Ponte Preta, derrota para o Santos ali no Clássico, empatou com o Bragantino, empatou com o Guarani, venceu a Inter de Limeira, uma ótima vitória do São Paulo. Empatou com o Palmeiras, passou sufoco contra o Ituano, muito sufoco contra o Ituano, mas voltou a vencer. É importante que o São Paulo tenha voltado a vencer, Porém, o São Paulo ainda está apresentando ali algumas oscilações que precisam ser corrigidas para o São Paulo voltar para esse patamar de muito forte onde o Palmeiras está. E aí a gente tem a briga dos dois melhores times do Brasil hoje. É o Inter e o Flamengo. Os dois times mais fortes, os dois times mais confiáveis, os dois melhores trabalhos do Brasil hoje. E o Flamengo, como o melhor trabalho do Brasil, o Flamengo joga um campeonato mais difícil, o Flamengo teve mais testes e testes mais difíceis até agora. E é uma defesa impenetrável, são 10 jogos sem tomar gols. É um time que a gente já consegue olhar e identificar exatamente o que vai ser esse time do Flamengo para a temporada. Vai ser um time muito forte, assim como a gente consegue já ver um trabalho muito sólido do Inter. É o time de melhor aproveitamento do campeonato brasileiro, dos times da Série A do Campeonato Brasileiro, é o time de melhor aproveitamento até agora na temporada. É um time que tem 87% de aproveitamento na temporada. É um time quase perfeito,
se não for colocar perfeito, porque eu acho difícil classificar um time como perfeito, mas o time do Inter hoje é o time que mais beira a perfeição entre os times grandes do futebol brasileiro. É junto com o Flamengo o time que mais beira a perfeição. Tem goleiro forte, tem zaga muito forte, tem laterais reforçadas, tem meio-campo muito forte, tem a criação muito forte com o que talvez seja atualmente o melhor camisa 10 do futebol brasileiro, e tem um ataque que é pra lá de forte, né? Quantos nomes excelentes a gente não consegue citar do Internacional. Então o Inter está pau a pau com o Flamengo. Eu acho que, porque como só posso colocar um aqui, eu ainda coloco o Flamengo, mas eu acho que o Inter é o que mais se aproxima. É o que mais se aproxima. Eu acho que existe uma prateleira de Flamengo e o Inter aqui bem pertinho, o Palmeiras aqui embaixo, e aí a gente vem outros clubes brasileiros. Hoje, a briga é Inter e Flamengo. Flamengo o melhor, a melhor defesa do Brasil, né? O melhor time do Brasil em qualidade técnica e individual é o Flamengo, né? A segunda maior invencibilidade entre os times da Série A. São 12 jogos de invencibilidade, 9 vitórias, 3 empates nessa temporada. O Flamengo é um time que, para essa temporada, é o time a ser batido ainda no Brasil. Para essa temporada, é o time do topo. É o time do topo. É o dono do cinturão, é o rei da mesa. Ainda. Quando alguém bater o Flamengo, a gente vai começar a olhar e falar, pô, esse time aí vem para brigar por coisas grandes também. Até agora, ninguém bateu o Flamengo. Até agora, o Flamengo é o melhor time do Brasil, com o Internacional na rabeira do Flamengo. Esse time do Inter é muito sólido, muito bom e tem tudo para passar do Flamengo.